Aleluia! Bom dia, família Catedral. Quando todos limpam a frente da sua casa, toda a cidade será limpa. Quando nós fazemos a nossa parte, o todo se torna uma realidade. Eu gostaria de mostrar algumas fotos para vocês. Nessa primeira foto, nós vemos a nascente do Rio São Francisco. Ela começa em um lugar onde absolutamente pouquíssimas pessoas conhecem, e se não fosse por esse marco, ninguém saberia. Aonde realmente tudo começou. Na sequência, nós vemos aí, lá já em Paulo Afonso, nós vemos que aquela que era apenas uma nascente, ela começa a se desenvolver. Chega então até Sobradinho, e o rio ele vai crescendo e se desenvolvendo. Chega em Itaparica, e assim você vê aquela que era apenas uma nascente crescendo. Vai até o Xingó, e aí nós já temos uma dimensão do que se torna aquela pequena nascente, no grande rio São Francisco. Nessa imagem nós vemos a dimensão que se tornou o rio São Francisco, graças àquela pequena nascente. Quando nós não desprezamos os pequenos começos, nós poderemos um dia celebrar grandes conquistas. É fantástico ver a força de um rio que começa ali, naquele encharcado lá na Serra da Canastra. E por que eu estou falando sobre isso? Porque hoje nós iniciamos uma série de mensagens intitulada Avivamento Verdadeiro. Serão 7 domingos em preparação para o Pentecostes. Nós estamos no tempo litúrgico que vai da Páscoa ao Pentecostes. São 50 dias. E durante esse período, nós estamos nos colocando diante do Espírito Santo e dizendo: faz em nós um avivamento. Nós vamos aprender sobre como um verdadeiro avivamento, ele se desenvolve e ele se torna uma grande realidade. Nós vamos começar como que uma pequena nascente, e a cada domingo nós vamos vendo o seu desenvolvimento. E para iniciar eu quero compartilhar uma pergunta que me inquieta e que vai nos ajudar a compreender o que realmente é um verdadeiro avivamento. A pergunta que não quer calar é: por onde vem o avivamento? Porque não tem como a gente falar sobre avivamento verdadeiro se a gente não souber onde é a sua nascente. Se nós não compreendermos aonde tudo começou. É exatamente como as diversas situações da nossa vida. Como é que você trata um problema? Descobrindo qual é a sua raiz. Como é que você vai chegar a uma solução? É conhecendo a sua história. E hoje nós vamos começar essa série de mensagens buscando responder a esta pergunta: por onde vem o avivamento? Porque quando a gente vê muita coisa acontecendo em um determinado local, eu creio, ali está acontecendo um avivamento. Eu creio que muitas coisas vão acontecer nesse lugar. Quem crê, diga amém. Na verdade, muitas coisas já estão acontecendo nesse lugar. Não só pela iniciativa com os moradores de rua, mas também em crianças de vulnerabilidade. Já está acontecendo nos presídios, já está acontecendo aqui, já está acontecendo na sua vida. Nesses 15 filhos e filhas que hoje disseram sim. E em tudo que está se desenvolvendo, das células, dos eventos, de cada faixa etária, de cada um recebendo a porção necessária para que esse avivamento aconteça. Aonde há avivamento, há cura. E eu tenho presenciado pessoas sendo curadas nesse lugar. Eu tenho visto, por exemplo, casais sendo restaurados, alianças sendo abençoadas. E isso se chama avivamento. No século XVII, lá na Europa aconteceu tantas coisas através da pregação de um homem chamado John Wesley. Inclusive nós temos a citação dele ali em nosso grande quadro. O John Wesley, ele escreveu um livro intitulado A Inglaterra Antes e Depois de Wesley. Foi John Wesley que disse: todo cristão deve estar pronto para morrer ou para pregar. Nós precisamos entender que o avivamento só será genuíno se cada um de nós estivermos prontos para fazer a nossa parte. Porque não existe avivamento onde depende de um bispo ou de uma pastora. O avivamento ele depende de cada um de nós.
E quando nós entendemos e participamos, isso acaba fazendo a diferença. Agora o problema é que tem pessoas que querem fazer desconcatenado. E aí acham que sozinho deve simplesmente brilhar. Estrela que brilha só não é constelação. Seleção que tem apenas um craque não é campeão. Porque um time campeão é um time onde a união de todos os jogadores vão trazer resultados. Um avivamento só será genuíno se cada um de nós estivermos prontos para sermos uma porção dessa tocha que vai fazer a diferença. Casamento não sobrevive se apenas um ama, se apenas um perdoa. Família não prevalece se tem alguns que agem de forma contrária. É por isso que a Bíblia Sagrada nos diz em Romanos capítulo 12, verso 2, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para que isso aconteça, se faz necessário renovar a nossa mente. Precisamos estar prontos para uma transformação. Não há avivamento sem transformação. E tudo começa na nossa mente. Pensar é ensaiar sobre o que vai acontecer. Por isso nós precisamos ter muito cuidado com os nossos pensamentos, porque os pensamentos já podem ser um ensaio para a derrota ou para a vitória. Para a queda na tentação ou para a superação. O avivamento constitui um processo. E hoje, rapidamente, eu quero compartilhar com você esses 4 passos para o processo do avivamento. Mas antes, vamos orar? Pai, essa é a Tua palavra que eu me coloco diante de Ti como instrumento em Tuas mãos. Te peço humildemente que o abrir dos meus lábios, o meditar do meu coração, para que sejam palavras agradáveis na Tua presença. Tu que és a nossa rocha, o nosso Redentor. Vem com unção e graça na ministração dessa poderosa palavra. Em nome de Jesus. Amém. O avivamento ele começa por um avivamento pessoal. Tudo começa em você, em mim, em cada um de nós. Antes de nós pensarmos em grandes feitos, nós precisamos pensar como cada um de nós podemos fazer a nossa parte. Isso me faz lembrar sobre aquela criança que caminhando na beira da praia, tinham muitas estrelas do mar, que depois de uma cheia da maré, e quando ela secou, as estrelas do mar ficaram ali na beira da praia, e elas estavam morrendo com o sol causticante, mas tinha uma criança que pegava a estrela e jogava de volta para o mar, e depois ela pegava outra estrela, e ela jogava de volta para o mar. E aí ia passando um adulto e disse, ó menino, tu não está vendo que tu não vai conseguir salvar todas essas estrelas? E o menino pegou mais uma estrela e disse, todas eu não vou salvar, mas essa aqui eu vou. E jogou de volta para o mar. É sobre cada um de nós estarmos prontos para fazer a nossa parte. Talvez você não consiga ir para todo o planeta, mas que tal você começar pelo seu vizinho? Talvez você não vai conseguir mudar a Bolívia, mas você pode ajudar a Olívia, que mora no mesmo prédio que você. Nós precisamos começar a pensar sobre o todo. Algumas pessoas querem lutar contra o desmatamento na Amazônia. E é uma causa justa, mas comece aguando a planta da sua casa. Porque às vezes a gente quer, sabe, ser a imperatriz do universo. Mas esquece que dentro de casa precisa ser dado o primeiro passo. Avivamento pessoal é o renovo espiritual, individual. Cada um reacendendo o amor, intensificando uma vida transformada pela presença e da ação do Espírito Santo. E quanto mais se conhece a Deus, mais a gente quer a sua presença, a sua graça, o seu fervor e a obediência à sua palavra. E assim nós fazemos com alegria. A Bíblia diz, pois a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E ela é mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntos e medulas, e julga pensamentos e intenções do coração. Percebe? A palavra de Deus, ela precisa estar em nossa mente. É por isso que o salmista diz assim, guardo no meu coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Você percebe como a palavra te ajuda na jornada? Ela diz, eu sou a lâmpada para os teus pés, eu sou a luz para o teu caminho.
Em meio à escuridão, em vez de você ligar a sua flashlight, ligue sua palavra, a Bíblia Sagrada, que ela é a lâmpada que vai te iluminar na caminhada. Eu não sei se eu vou, se eu fico, eu não sei se eu retrocedo ou se eu avanço. Vai para a palavra, ela é a resposta. E que ela esteja na sua mente, para poder te ajudar nos pensamentos e nas ações. O avivamento só acontece quando você muda pessoalmente. Você está pronto para esse primeiro passo? Porque a Camila Cantuário disse, o maior avivamento de todos os tempos acontecerá quando os pensamentos dos homens forem substituídos pelos de Deus. O pensamento do homem é a vingança, o pensamento de Deus é o perdão. O pensamento humano é querer sempre vencer, o pensamento de Deus é aprender a ceder. O pensamento do homem é sempre lucrar, o de Deus é de abençoar, é de dar. Então não é sobre você, não é sobre o seu ego, não é sobre o que você quer, pensa, deseja, é sobre o que Deus tem para você. Não é sobre o seu sonho, mas é sobre os sonhos de Deus para você. Não é sobre aquilo que está corrompendo seus pensamentos, mas sobre os pensamentos de Deus, que na palavra traz ensino, traz edificação, traz vida para cada um de nós. Então hoje eu quero levar você a esta compreensão de que não existe avivamento verdadeiro se nós pensarmos de forma carnal, se nós formos egocentricamente isolacionistas, achando que sozinho eu vou conseguir, eu vou ter, eu vou fazer. Não, nós conseguimos, porque em Cristo nós somos mais que vencedores. Então o maior mover do Espírito Santo acontece quando a nossa mente está alinhada ao coração de Deus. Tudo começa pelo avivamento pessoal, que traz em segundo lugar um avivamento relacional. Eu busco diante de Deus e agora eu consigo me relacionar melhor. Eu não sou mais um moído, eu não sou mais um problema, eu não sou mais uma dor de cabeça, eu não sou mais uma pessoa não grata. Eu moro em um prédio e eu particularmente, eu sou muito comunicador. Minha esposa diz que eu sou um tagarela nato. E eu sou mesmo. Então eu sei o nome dos porteiros, eu chamo pelo nome, eu dou presente, eu abençoo, eu oro, eu libero cura. Eu sou desse, falo com todos os meus vizinhos. E é fácil, porque eu chamo vizinho e vizinha e deu tudo certo. Então eu sou desses. Eu sou daqueles gente no elevador dando bom dia, flor do dia, e eu nunca nem vi a pessoa. E tem um vizinho especificamente lá, que ele é conhecido no prédio como Senhor Bronca. Porque ele faz bronca com todo mundo. Pra você ter uma ideia, os moradores fizeram um acordo de sempre que ele estiver no elevador, ninguém entra no elevador. Porque ele é desagradável. E alguém já disse que ele traz uma gama de demônios com ele, que quem sorri para ele recebe os demônios. Só que eu não sabia de nada. E eu toda vez que vejo o homem lá, não pode entrar no elevador sem camisa. E a beldade, que tem uma barriga deste tamanho, uns peitos caídos, e já está mais perto da glória do que aqui ainda da terra, ele faz questão de entrar com a latinha de cerveja dele lá para chocar. E eu trato sorrindo, abençoo, ainda toco nele assim para qualquer demônio, se tiver, sair de filinha, cantando piuí, xaxaxá, sem correr, sem empurrar. Eu sou desses. E aí teve um dia que eu estava no elevador com a outra vizinha, e aí o elevador parou no andar dele. Quando abriu a porta, a vizinha já olhou para mim como se dissesse, vamos sair do elevador. E eu fui e disse, bom dia, flor do dia, que honra hoje tê-lo conosco aqui no elevador, pode entrar. E ele... entrou. E eu fui e disse, como é que está o seu belo dia? Ele disse, para variar, estava uma desgraça. Eu disse, estava, porque a partir de agora só vai vir a graça de Deus sobre você. E ele abriu um sorriso. E eu tinha como testemunha linda que estava comigo no elevador. E quando ele desceu do elevador, a vizinha disse, só você para fazer esse homem rir. Ele tem dente, a gente nunca sabia disso. Que a gente nunca viu. E aí ela foi me contar todas as histórias dele, que eu não sabia de nada. E eu sempre fui muito solícito com ele. E aí eu estava chegando para entrar no elevador, e estava ele, eu entrei com Linda, com Ruth.
E aí quando nós entramos e etc., eu fui e disse, e aí, como é que está sendo o seu dia, cheio da graça de Deus? Ele disse, está para vocês, que estamos diante dessa belezura que está aqui diante de vocês. E eu disse, belezura é pouco, que o Senhor é obra da criação de Deus, e tudo que Deus faz é lindo. E ele riu de novo. E aí quando o elevador parou, eu esqueci de dizer que ele é de Portugal. Quando o elevador parou, aí ele foi e disse, dá para as raparigas saírem na frente? Minha vontade é dizer, rapariga é tua mãe. Mas eu sei que não é, porque se deu a luz a ele, ela não é mais moça, então ela não é. E aí Ruth disse, claro senhor, fique à vontade. E aí quando ele desceu, eu comecei a ficar tirando onda, né? Dizendo, rapaz, só assim, né? Para a gente ouvir um caba chamando nossa mulher e nossa filha de uma palavra como essa e poder sorrir. Mas o fato é que eu decidi fazer da minha vida um avivamento relacional. E hoje, quando eu estava saindo de casa com Linda, que chegamos no elevador, estava ele, e pasme, ele é casado. Tinha uma mulher com ele de biquíni no elevador, no mesmo naipe dele, e ele. E eu fui e disse, bom dia, cabe no elevador, porque os dois são bem grandes assim. E ela foi e disse, claro, principalmente para uma pessoa tão abençoada como um pastor. Eu disse, e uma pastora, não esqueça dela. E aí nós entramos no elevador e tal. Eu disse, e aí, como é que está sendo o seu dia maravilhoso? Ele disse, tudo que eu preciso está aqui. Bateu numa caixa e disse, é a minha cerveja e uma praia. Rapaz, aquilo entrou no meu coração. Tudo que eu preciso está aqui. Bateu numa caixa assim de cerveja. E eu fui e disse, tenha uma boa vitamina D na praia e que Deus lhe acompanhe. E ele desceu do elevador. E eu fiquei pensando com Linda, amor, tudo que ele precisa é daquela bebida. O que ele não sabe que tudo que ele precisa não é do que se pode beber, mas é da fonte da água da vida, Jesus de Nazaré. E hoje eu decidi, eu vou começar um jejum de avivamento. Hoje eu decidi começar um jejum de avivamento relacional com Ele. E eu creio que em breve, esse filho de uma mãe estará aqui dando testemunho. Quem crê nisso? Eu creio também. A Bíblia nos diz em Romanos 12:10, dediquem-se uns aos outros, com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Honre mais o outro mais do que a si. Mais do que estar preocupado no seu bem-estar. Pense no bem-estar do outro. É sobre servir, é sobre estar pronto para caminhar a segunda milha. Você tem relacionamento profundo com Jesus? Então, se você tem um cheiro de Jesus. Você tem as marcas de Jesus. E as pessoas precisam ver Jesus em você. Vocês sabem que eu estou ficando encabulado, né? Porque aonde eu chego, as pessoas me chamam de padre. Mas que coisa, gente. Aonde eu chego, do nada, eu chego numa oficina mecânica. Oi, bom dia, seu padre. Oi, que molesta dos cachorros que eu tenho cara de padre. Aonde eu chego é assim. Eu fui no hospital essa semana e nem fui de clerical. Não fui de clerical, não estava de clerical. E quando cheguei lá, a mulher disse, a bênção, seu padre. Que tem mim, hein? É impressionante. E aí um dia desse eu estava com Linda do lado. E o caba foi e disse, eita, que biada bonita, seu padre. Mas nesse dia eu estava de clerical. O fato é que o primeiro passo é você buscar um avivamento pessoal. O segundo é relacional. Ou seja, o que é que as pessoas estão vendo em você? O que é que você inspira nas pessoas? Seu relacionamento conjugal é uma inspiração na vida de outros casais? Ou a sua vizinhança, se nós fôssemos perguntar, diriam, misericórdia, aqui mora uma família problemática. Vocês lembram na semana que tinha sobre ação comunitária com a vizinhança? Eu não sei se vocês fizeram, mas nós fizemos. Nós fizemos com a nossa vizinha. E sabe o que é que acontece quando você planta? Você colhe. Eu que já falava sempre com ela, sempre abençoava,
eu dei um quadro para ela, cristão, muito bonito. Sabe o que aconteceu no outro dia? Ela deixou na porta da nossa casa um bolo de laranja delicioso que ela fez para a gente. Quando você semeia, você colhe. Relacionamento. O avivamento relacional, ele vai se espalhando como que uma frutificação constante. Sem relacionamento não há avivamento. Começa com avivamento pessoal, depois com avivamento relacional. Que por sua vez, em terceiro lugar, transforma-se em um avivamento de missão. Agora eu entendo que Deus tem uma direção e eu agora vou seguir a essa missão. Um avivamento de missão significa que eu sei para onde eu devo ir e com quem eu devo ir. É quando o fogo do Espírito nos leva a cumprir o chamado de Jesus. Fazer discípulos, pregar o Evangelho, servir, plantar igrejas, cuidar dos necessitados, ajudar o reino de Deus, palavras, ações, células, multiplicação. O avivamento genuíno sempre vai nos impulsionar para fora. A gente tem intimidade com Deus e a gente sai agora para levar outros a conhecer a esse também. É por isso que todo domingo, quando a gente termina a celebração, a gente costuma dizer, voltados para o lugar mais importante da igreja, é a porta de saída. A saída é o lugar mais importante. Por quê? Porque tudo isso aqui, é só uma preparação para o que vai acontecer quando a gente sair dali. Você olha para um exército. Qual é o lugar mais importante do exército? É o refeitório? Não. Refeitório é o lugar de alimento. Está aqui, o refeitório. Soldados todos aqui reunidos. Mas o mais importante é quando o exército sai para o campo de batalha. Essa semana eu tive a honra de ir no aniversário de Rodolfo, esposo de Julie. Completou mais um ano de vida. E eu celebrei ao Senhor. Pudemos cantar parabéns, orar. E quando foi dada a oportunidade ao aniversariante de dizer algumas palavras, pasme, mas sabe o que foi que Rodolfo fez? Liberou um avivamento de missão. Ele começou a dar um testemunho de vida. E ele começou a evangelizar. Eu pensei que ele ia fazer um apelo. E eu já estava pronto para aplaudir quem entregasse a vida a Jesus. Foi muito lindo. Eu me emocionei. E eu disse, Linda, estamos preparando monstros nessa casa. Monstros que estão prontos para ir para a batalha. Máquinas de guerra. Era o aniversário dele. Tudo que ele precisava dizer era, Julie, obrigado por esse salpicão delicioso. Minha sogra, obrigado por ensinar minha filha a fazer salpicão. E meus filhos por serem preciosos. Obrigado pela presença do bispo. Não, ele não foi social. Ele foi intencional. E ele chegou para amigos que ainda não conheciam Cristo e disse, eu era assim, 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 do verbo, eu sei que vocês são assim, eu também um dia já fui, mas Jesus entrou na minha vida e Ele abençoou meu casamento, minha família e hoje eu estou onde eu estou. Só faltou Ele dizer, e vocês, querem tomar uma decisão? Bota a mão no coração, quero orar por vocês. Eu saí de lá dizendo, Linda, olha Rodolfo, no pleno aniversário, pregando, o nome disso é avivamento. É avivamento da missão. Eu vi a pastora Emília, apresentando o seu TCC, e no final do TCC, ela disse, eu sei que muitos aqui estão dizendo que a nota 10 que eu tirei é mérito meu, está no Instagram dela, mas ela disse, eu só tirei essa nota 10, o mérito não é meu. Todos os acadêmicos olham para uma pessoa que acabou de produzir um trabalho de resultado. Está aqui o pastor Gustavo, está fazendo doutorado, já fez um mestrado, sabe o que eu estou dizendo? A doutora Cissa, que é acadêmica também, já está indo para o pós-doutorado. Vocês sabem muito bem, no final, o que é que acontece? A gente apresenta o nosso trabalho, que é fruto de um desenvolvimento que a gente faz, de pesquisa, de escrita. Mas ela disse, não, o mérito não é meu. Cheguei, eu parei e disse, meu Deus, o que é que ela vai dizer? Ela disse, o mérito é do Senhor, se não fosse Deus, eu não chegaria aqui. É sobre isso. É quando na apresentação de um TCC, eu glorifico a Deus, o avivamento está acontecendo. Porque ela está ensinando as pessoas que não é sobre nós, mas é sobre Deus. 2 Timóteo 1,7 diz, não se envergonhe de testemunhar do Senhor. Rodolfo, parabéns.
Não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele. Quando o avivamento não acontece, a pergunta das pessoas é: o que é que essa igreja pode fazer por mim? Mas quando o avivamento acontece é: o que eu posso fazer por essa igreja? Como eu posso servir? Sabe o que é avivamento? Avivamento é quando eu deixo de ganhar, porque eu entendi que ser generoso e dar é mais importante do que receber. Eu vou dar e eu poderia dar dezenas de exemplos, mas eu vou dar um exemplo para vocês. Dr. Nola, sua esposa Aline. Ele é um médico conceituado, tem curso paliativo, professor de faculdade de medicina, e ele vem aqui para a igreja, em uma escala, para atender pessoas gratuitamente. Teve um dia que eu fui contabilizar, no dia do aniversário dele, seu aniversário, ele fez o quê? Ele veio para cá, atendeu um monte de gente de graça, e eu disse: rapaz, no teu aniversário tu podia ter ganho, quanto é que é a consulta? Fui fazer uma continha por baixo, mas ele estava aqui. Se isso não for avivamento, eu não sei o que é avivamento. É ver diversos profissionais em diversas áreas servindo aqui, mesmo quando a vida não está confortável, mas ainda assim, eu me disponibilizo para servir. É quando a gente entende que existe uma missão maior, que não é sobre ser médico, é sobre, através da medicina, ser um instrumento do médico dos médicos, Jesus de Nazaré. E nós precisamos entender o que Spurgeon, pregador batista britânico, disse: todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. E nós precisamos entender isso. Aonde quer que a gente esteja, ou a gente é missionário ou a gente é impostor. Não existe um meio termo. Então hoje o Senhor nos chama para que esse avivamento se torne uma realidade através da vida do nosso próximo. E quarto e último lugar, inevitavelmente, gera um avivamento nas estruturas. Eu creio que essa igreja, ela está em suas estruturas desfrutando de um avivamento. E é por isso que mesmo sem condições, a gente já começou a fazer a coberta aqui da lateral para que tenha mais comunhão. Mesmo sem estrutura e sem condições financeiras, a gente já começou a preparar a nossa capela. Mesmo sem condições e sem estrutura, nós estamos essa semana, levantamento de recursos, de mantenedores, de expansionistas, e estamos orando, porque na última assembleia nós declaramos: vamos comprar mais um terreno. Vamos comprar o 10º terreno dessa casa. Sim, nós vamos comprar. Que a pastora Linda não escute, para não surtar. E detalhe, pela fé, estamos negociando para comprar esse terreno em suaves parcelas. Suaves, apenas 10% de reais. Ah, eu não disse, né? São 10 parcelas de 50 mil reais. E a gente já tem quanto, bispo? Pergunta errada. Não é quanto a gente já tem. É quanto nós temos. Nós temos quanto por mês? Nós temos 50 mil todo mês. A pergunta certa é: aonde está esse dinheiro? Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Esse amém me traz tanta paz. Que ele ainda disse: amor, vamos esperar um pouco mais. Escuta esse amém, amor. Porque a promessa que Deus nos deu é que seriam 10 terrenos. Quantos lembram dessa oração? 3, mais 3, mais 2, mais 2. Fazendo as contas dá 10. E a gente tem quantos? 9. Falta quantos? E ele está onde? E a gente vai comprar quando? Onde é que está o dinheiro? Isso é avivamento de estrutura. A Bíblia Sagrada nos diz: ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa e vai tornar pior o rasgo. As estruturas devem estar sempre se renovando e buscando o seu próprio crescimento. Enquanto o louvor vem caminhando até aqui, eu pergunto: você já entregou sua vida nas mãos de Deus para fazer parte desse avivamento? É um avivamento que vai além de um prédio, mas que alcança muitas pessoas. Um avivamento que faz com que cada um de nós, aonde quer que estejamos inseridos, sejamos uma extensão
desse aroma do céu, dessa graça que transforma. E terminando essa mensagem, eu penso aqui no Rio São Francisco. O Rio São Francisco que começa lá na Serra da Canastra. E vem um fio de água, passa por todo o processo de crescimento, mudança individual, relacional, estrutural. Você sabia que existem rios perenes e rios permanentes? E sabe qual é a diferença de um para o outro? É que o rio perene, ele enche e seca. Mas o rio permanente, ele enche, e enche, e enche. E ele não seca, porque a única possibilidade é avançar, é crescer, é desenvolver. Rios perenes não promovem avivamento. Rios permanentes, sim. Lembrando que todo rio deságua no oceano. O rio, ele não se encerra em si mesmo. Tem um caminho, tem um ponto de saída, tem um ponto de chegada. É o oceano. Nós somos rios, nós não somos lagos. E Deus é o oceano. E esse avivamento vai continuar, porque nós temos Deus como a nossa meta. Se essa palavra faz sentido para você e você quer de alguma forma participar de tudo isso que está acontecendo, eu quero louvar e eu quero orar com você. Para isso eu convido toda a igreja a ficar em pé, para juntos agora fazermos dessa canção parte da nossa oração.